Então, assim, quando você fala de preparar um elenco, eu queria entender assim, no que der, né? Dentro das minúcias. Então, um ator chega para você, por exemplo, sei lá, vai ter uma produção e o diretor está montando, seja ele de teatro, de cinema, de streaming, não importa. Eu vou contratar a Xanda para ser a preparadora. Então, o primeiro contato que você tem, obviamente, são com os atores, mas você adentra também os personagens, você vai individualmente em cada um. Como é que Sim. funciona o seu trabalho em si? Não, primeiro eu tenho que começar pelo ler o roteiro, né? Saber quem é o elenco, conhecer o elenco, né? Porque também, além de preparadora de elenco, como eu sou produtora, então eu também faço trabalho de produtora de elenco, que são duas coisas distintas, né? Você Sim, preparar é você preparar o ator. Você produzir o elenco é você realmente ir atrás dos atores, né? E fazer o teste e tal. E aí, eu primeiro leio o roteiro, né? Depois já tenho lá o elenco fechado, converso com todos. E aí a gente tem partes da preparação que são feitas em grupo e tem as partes individuais também, né? Principalmente se forem personagens assim, por exemplo, com o protagonista, você precisa estar ali com ele, né, individualmente, né? Com o vilão também você precisa estar sim. individualmente, né? E aí geralmente eu traço um plano e eu traço um plano em cima do perfil e das motivações dessa personagem. E a partir daí a gente vai trabalhar. Também tem muito bate-papo, né? Eu tenho também que, antes de eu começar a preparação, eu tenho que saber, né? Assim, por exemplo, Stanislavski, ele falava uma coisa interessante. Stanislavski, né? É o nosso encenador mor, assim, Sim, de teatro, né? O nosso ponto de partida. Porque o Stanislavski, ele era um russo, né? O contexto histórico mais ou menos um pouco antes da Primeira Guerra, né? E ele tem um livro dele chamado A Preparação do Ator, né, que é uma bíblia assim para gente, porque ele ali ele dividiu, porque antigamente, né, antes desse método dele, era tudo muito robótico, né? Então o ator lia e vinha e repetia, e aí você para contracenar você lia a sua parte, e a marca era ir até ali, então a gente andava até ali, sabe como é que é? E nesse sim. momento tinha que levantar o braço, então levantava, mas era uma coisa muito mecânica, né? Então o Stanislavski, ele propôs que o ator ele se envolvesse emocionalmente com o personagem. Então daí muda tudo. Aí é uma chavinha que ele ligou que tudo muda, né? Então eu vou a partir disso. Eu preciso que você se envolva com esse personagem. Então antes eu tenho que bater um papo com você, saber mais ou menos, né? Pô, então você tem que ficar por dentro praticamente do roteiro inteiro, todos os personagens, ou seja, você tem que entender do contexto. Tudo, tudo. Tem que entender tudo, porque como é que eu vou fazer uma construção de personagem, né, sem saber exatamente tudo? Eu preciso saber tudo que motiva. E aí, você, como ator, eu preciso colocar você com esse personagem assim em uníssono, sabe? Sim, Então eu trabalho muito com técnica Meisner também, que é uma técnica de repetição e que você vai repetindo, repetindo, repetindo até que aquilo deixe de ser uma repetição mecânica e passe a ser orgânica, tá? Então chega um ponto que não interessa mais o texto que você está falando, o que interessa é o subtexto. Entende? Se eu como aqui um amendoim e eu falo, poxa, esse amendoim tá duro. Aí eu como de novo e repito, esse amendoim tá duro, esse amendoim tá duro, até que o que eu queria nessa cena? Por exemplo, eu queria uma ironia. Então eu chego e falo, esse amendoim tá duro, hein? Então você vai moldando até que pare de ser robótico e seja totalmente orgânico, sim. né? Que é a proposta, né, do Meisner, que você não finja, mas que você seja, né? Então a construção toda, a preparação toda é para que ele seja. É adentrar mesmo, vamos dizer assim, no personagem. Exatamente, E exatamente. você também trabalha as inter-relações, vamos dizer, sei lá, tem um casal, e aí de personagens que vão se envolver, então você também tem que trabalhar esse casal de atores Sim, sim. e por aí vai. Sim, com certeza. E isso é uma coisa que me fascina, sabe? Trabalhar com isso me fascina. E eu, como eu te falei, eu descobri isso a partir de dirigir os atores para espetáculo, né? Porque, na verdade, dirigir o ator é muito gostoso, é maravilhoso, eu amo, mas você preparar é muito mais profundo. Então, por exemplo, como você falou, o exemplo que você deu de um casal, o casal, às vezes, a gente está vendo, por exemplo, numa novela, num filme, e aí você vê o casal tem maior química, né? E às vezes eles se conheceram para fazer aquele Ou trabalho, nem até se não se gostam, conheciam. né, pessoalmente. É,
Aí é um pouco mais difícil, mas a gente consegue, Mas consegue, também. né? Consegue. E tem coisas assim, tem... A Vivian Lee, né, de O Vento Levou, com Sim, Clark sim. Gable, disse que também eles não se davam bem, você acredita? É. E aquele casal arrebatador, né? Diz que além de não se dar bem, isso é a fofoca do bastidor, né? Fofoquinha. É bastidor antigo. Super antigo. Fofoca Bota antiga antigo essa. nisso. Diz que além de não se darem bem, ela não suportava beijar ele, porque diz que ele tinha uma hálito horrível. Ave Maria. Então, Então sofreu a bichinha. Por isso que é famosa. Não é? Jamais você tira fome novamente. pois é. Pega a raiz, aquela batata, mas assim... A gente hoje tem... Nossa, os atores que eu conheço todos têm muito cuidado. Chegou no estúdio, todo mundo, ó, cheirosinho, dentinho escovado. Tem todo isso mundo, também, avaliação, todo mundo se cuida. Não, Ah. a gente já se cuida justamente. Você sabe que você tem uma cena que você vai abraçar, Lógico. que você vai beijar, você, né, vem... Poxa, é o mínimo, né? Então nós temos uma preparação de elenco com ensinamento sobre higiene pessoal também. Eu espero que já veio sabendo. Salve potência, beleza? Já assistiu o corte aí? Pô, então deixa o joinha, se inscreve no canal. Tamo junto.